Criança, pá. Graças a Deus. Irmão, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos, capítulo 11. Vamos fazer a leitura dos versos números 17 e 18 apenas. Amém, amados? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 17 e 18. Olha o que diz a Bíblia, diz assim: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Eu vou repetir, esse versículo é sensacional. Versículo sensacional. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Versículo 18. Ouvindo eles essas coisas, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Vamos repetir essa última parte. Diz assim: na verdade, diga, na verdade, até aos gentios Deus concedeu um arrependimento para a vida. Aleluia. Diga assim: na verdade, até a mim, que não mereço, que não sou nada, Deus me concedeu o arrependimento para a vida. Diga: Deus me concedeu a bênção, a graça de ser salvo. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Não, mais forte, irmão. Essa palma assim não vale. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Muito bom. Pode se assentar. Pode se assentar. Pode se assentar. Olha só o que está a acontecer aqui, irmãos. Cláudio. Faz um vídeo, né? Não sei ter 30, uns 10, 15 fotos, tá bom. Olha só o que está acontecendo aqui, irmão. É o seguinte: quem esteve aqui na terça-feira? Quem esteve aqui na terça-feira? Aleluia. Na terça-feira eu ministrei a palavra aqui e eu falei da conversão de Cornélio. Falamos da conversão de Cornélio. Cornélio é aquele centurião que tem uma experiência com Deus. Um anjo aparece para ele numa visão. E então ele manda os seus servos irem até Jope, chamar Pedro. Pedro vem até a sua casa e na sua casa Cornélio explica para Pedro aquela experiência sobrenatural que aconteceu com ele. Pedro tem entendimento de Deus, o Espírito Santo, de que de facto Deus não faz acepção de pessoas e que naquele momento específico da história da igreja,
Deus estava a dar uma virada, não somente na vida dos discípulos, mas também na vida da igreja, quanto ao foco em relação à pregação da palavra. E que de Atos capítulo 2, até sensivelmente aqui o capítulo 9, com a conversão de Saulo, na verdade a conversão de Saulo já é uma preparação para isso. Deus apenas trabalhou com o povo judeu, ou seja, o evangelho apenas foi pregado para os judeus. Depois, 8 anos sensivelmente depois da experiência do Pentecostes, agora Deus muda o foco e Deus começa a trabalhar com os gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus de sangue, de nascença. É mais ou menos assim como o camuçumbo. Quem não nasceu no Sumbe, quem não é camuçumbe, é gentio. Porque em relação a nós, que nascemos aqui, não é camuçumbe de sangue. Estão a entender a ideia? É isso que se chama gentios. Então, Deus deixa de trabalhar com o povo judeu e Ele agora prepara os discípulos, os apóstolos, para começarem a direcionar o foco do evangelho, da pregação do evangelho também aos gentios. E a pregação de Cornélio, a conversão de Cornélio, é o start, é o início que a igreja deu para demonstrar verdadeiramente que não somente Deus não faz acepção de pessoas, isso é, Deus não escolhe se é branco, negro, se é alemão, se é angolano, se é brasileiro, se é namibiano, se é do norte de Angola, se é do sul, se é do norte da África ou se é do sul da África, não, se é da Ásia ou da onde que seja, Deus não faz a acepção de pessoas. O evangelho, meus amados irmãos, a partir daqui, assume um caráter universal, porque as boas novas, a boa nova do evangelho é para todo aquele que crê, independentemente de ser judeu, de ser grego, de ser angolano ou não, não interessa o extrato social, o nível acadêmico da pessoa, se é cientista ou se é analfabeto, se é pescador, assim como Pedro, ou se é alguém que vem de uma academia, assim como Paulo, não tem absolutamente nada a ver com isso, amados irmãos. O evangelho de Deus é para todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus, porque Deus não faz a acepção de pessoas. Não existe filhos queridos para Deus. Não existe povo querido para Deus. Até Israel, eles que acham que são o povo escolhido, e são de fato, isso não significa dizer que Israel é mais amada em relação a nós somos africanos, angolanos. Há uma teologia que é chamada de teologia africana. Não sei se vocês já ouviram falar. E há alguns teólogos, alguns pregadores africanos que chegam às raias de dizer que não, o Deus de Israel é o Deus dos brancos, é o Deus do Ocidente. Não tem absolutamente nada a ver conosco aqui que somos africanos e que, portanto, as promessas contidas aqui nas Escrituras Sagradas dizem respeito ao povo judeu e dizem respeito também ao povo ocidental apenas. Não tem nada a ver conosco aqui na África. Totalmente errado. Porque o que Deus demonstra aqui para nós é que Ele não somente não faz a acepção de pessoas, mas ao mesmo tempo que Ele está interessado, mais do que ninguém,
que eu e você, que nós venhamos ao pleno conhecimento da sua pessoa, da sua verdade. Amém, amados? Cornélio converte-se, ele e a sua família, ele e a sua casa. Cumpre-se na vida de Cornélio aquilo que está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cumpre-se literalmente na vida de Cornélio o que as Escrituras Sagradas descrevem. O que acontece? Ora, acontece que depois da conversão de Cornélio, da sua casa, da sua família, depois que Cornélio foi batizado, ele e a sua casa, os discípulos em Jerusalém ouvem falar que a casa de Cornélio havia sido salva, mandam chamar Pedro, e Pedro teve que ir a Jerusalém se explicar do porquê que a salvação havia sido manifestada na casa de Cornélio, porque na final de contas Cornélio não era judeu. Como é que se explica que a salvação tenha sido manifestada aos gentios, se a promessa é para a casa de Israel? O capítulo 11, esse capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18, é a explicação de Pedro aos discípulos relacionada à conversão, aquele milagre da conversão da casa de Cornélio. Leia comigo, por favor, acompanhe comigo. Capítulo 11, versículo de número 1. Olha o que diz a Bíblia, diz assim: ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram judeus seguidores de Jesus, dizendo: entraste na casa de um homem incircunciso e comeste com eles. De homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a dizer-lhes ordenadamente, dizendo, verso 5, quem está acompanhando comigo, diga amém. Verso 5, olha o que diz. Olha o que diz o verso 5, diz assim: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Verso 6. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. Ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, come, e mata e come. E eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Verso 9. Mais uma vez a voz respondeu-me do céu, pela segunda vez, dizendo: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito Santo que eu fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé o anjo em sua casa, e lhe disseram: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Verso 15. Quando comecei a falar já na casa deste centurião, Pedro está dizendo, eu comecei a pregar a palavra, comecei a falar de Cristo, eu comecei a ministrar a graça de Deus, eu comecei a pregar o Evangelho,
Eu comecei a pregar a graça de Cristo Jesus. Diz a Bíblia Sagrada, está aqui, amados irmãos, está aqui no versículo de número 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Vocês lembram da experiência do Pentecostes? Pedro está dizendo assim, olha, eu comecei a pregar o Evangelho na casa de Cornélio, e Deus manifestou a presença do Espírito Santo, e eles foram cheios, foram batizados, assim como nós também, lá no Pentecostes, isso é, há cerca de 8 anos atrás. Amém, amados? Sabe o que isso significa? Ei, escuta aqui. Você não é diferente de mim. Nenhum americano, nenhum brasileiro, nenhum português, nenhum português, nenhum americano, nenhum brasileiro é mais importante do que eu e do que você. Nós africanos temos muitos problemas, porque muitos de nós estamos complexados demais. Achamos que o americano, o europeu é mais inteligente. Achamos que o judeu é mais super, hiper, mega inteligente em relação a nós. Que eles são mais abençoados do que nós. Que nós somos basicamente a ralé do mundo. Que nós não temos inteligência, decência, capacidade suficiente para criarmos, para mudarmos o ambiente à nossa volta e fazermos diferença nas nossas vidas, tanto em relação a nós mesmos ou em relação a Deus. Nós temos muitos problemas para resolver, por serem resolvidos. Porque o grande segredo, o grande mistério da vida tem a ver com a questões de espiritualidade. Na minha avaliação, eu acho que o Deus que nós servimos faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém, amados? Eu acho que o Deus que nós servimos faz toda a diferença nas nossas vidas. E o que eu aprendo aqui em relação a tudo isso? Coisa linda, coisa espetacular. Coisa linda, coisa espetacular. Acompanhem comigo o versículo 16, o que diz? Diz assim: oh meu Deus, lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito, sereis batizados com o Espírito Santo. Versos 17 e 18 é a conclusão da explicação do apóstolo Pedro. Portanto, diga comigo assim, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu? Quem sou eu para resistir a Deus? Levanta-se a mão, diga eu sou herdeiro das promessas de Deus. Diga eu e a minha casa somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia, amém, amados? Ei, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão abençoados você e a sua casa. Ei, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não diz que Deus amou Israel. Não diz que Deus amou a América. Não diz que Deus amou o Brasil. Não. Deus amou o mundo, região habitada, mundo, eu e você. De tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito
para que todo aquele, diga todo aquele. Ah, irmão, eu não ouvi, diga todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, amém, amado? Glória a Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. O evangelho tem um caráter universal, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Ei, creia no evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? O evangelho tem caráter universal. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 8, versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João foram enviados a Samaria apenas para confirmar o agir de Deus no meio daquele povo. Apenas isso. Pedro e João, por mais que Pedro fosse o líder da igreja naquele exato momento, naquele contexto histórico da igreja, mas Pedro não tinha autoridade para determinar aonde é que o Espírito Santo deveria agir e aonde é que o Espírito Santo não deveria agir. Amados irmãos, Deus agia. Olha só, as pessoas foram dispersas. Jesus falou que eles deveriam pregar o evangelho tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Naquele momento, os discípulos, os apóstolos estavam totalmente cheios de preconceitos, porque eles acharam que o evangelho deveria ser pregado a todo mundo, mas todo mundo deveria se circuncidar. Todo mundo deveria se converter ao judaísmo, deveria ser judeu. E a prova cabal, clara de que você é um judeu era através da circuncisão, que era uma ordenança de Deus, de que todos os judeus deveriam ser circuncidados ao 8º dia. Não, irmãos, Deus não faz a acepção de pessoas. O que Deus requer de mim e de você é a circuncisão da minha alma e do meu coração, no sentido de eu me converter a Ele, crer nele. Apenas isso, apenas isso. Amém, amados? Mais do que circuncisão, Deus quer o seu coração. Deus quer a sua alma. Deus quer você. Deus anela pela sua casa. Deus anela pela sua família. Deus anela pelo Sumbe, meus amados irmãos. Deus anela pelo Kwanza Sul. Deus anela por Angola. Deus anela pela sua casa. Ei, quem tem aqui familiares que não são cristãos? Levanta-se a mão. Eu tenho. Quem tem familiares? Vamos lá. Quem tem familiares aqui que não são convertidos? Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Tem gente que não é convertida. Olha aí, olha aí. Está vendo, irmão? Olha aí. É você que Deus vai usar. Assim como Deus usou Pedro, para que a sua casa, a semelhança do que aconteceu na casa de Cornélio, seja salva, seja liberta, seja transformada. É você, meu chapa, que Deus vai usar. Amém, amados? Deus não faz acepção de pessoas. Por isso é que eu não gosto muito de gente complexada, gente que acha que não é nada, gente que acha que Deus não está olhando para ela, gente que acha que Deus me abandonou, que eu estou só, gente que acha que todo mundo é mais importante, é mais abençoado, e que eu não sou nada. Amém, amados? Não. Para com isso, meu amado irmão. Você é muito mais
importante para Deus do que você imagina. Deus não faz a acepção de pessoas. Sabe o que isso significa? Significa que para Deus nós somos iguais. Diga assim: para Deus nós somos iguais. Somos iguais em quê? Vou dizer para você. Somos iguais numa coisa que nos iguala a todos. Somos todos pecadores, carentes e necessitados da graça de Deus. Somos todos pecadores, destituídos da graça de Deus, e que, portanto, todos nós precisamos de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 10, verso 12: pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Aleluia! Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Atos capítulo 10, verso 35. A Bíblia diz assim: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é reto e justo diante dele. Deus não faz a acepção de pessoas, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Aleluia! E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 45, que Deus, Ele é tão justo, e a prova da sua justiça é que o sol Ele faz nascer e brilhar sobre todos. Ou você acha que tem um sol só para americanos? Hã? Você acha que tem um sol só para judeu? Só para israelita? Só para... Ah não, mas a América é a nação mais poderosa do mundo. Então, tudo vem da América. É América, então tudo. Parece que os americanos têm um Deus só que é deles. Nada disso, irmãos. Amém, amados? Nada disso. Ninguém é mais abençoado do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Está na hora de nós, os africanos, começarmos a nos levantar. Está na hora de nós, os africanos, começarmos a crer em Cristo, a crer em Jesus, e deixar que o Senhor Jesus Cristo trabalhe, guie as nossas vidas, que Ele seja o Senhor da nossa nação. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o povo que o ama e o reconhece em todos os seus caminhos. Eu sempre digo e vou repetir aqui nessa manhã mais uma vez: João Lourenço pode ser o melhor presidente desse país, sozinho não vai fazer nada sem a ajuda de Deus. Porque o que Angola precisa, Angola está a precisar de Jesus Cristo. Angola está a precisar, nós estamos a precisar desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. Precisamos da graça dele sobre as nossas vidas, a direção dele, da sabedoria dele. Deus não faz discriminação de ninguém, irmãos. Está na hora de nós, o povo angolano, aleluia, glória a Deus, começarmos a crer no chamado divino. Deus nos chama para a salvação. Deus te chama para a conversão. Deus me chama para que nós possamos conhecê-los, saber quem Ele é. Deus me chama, meu amado irmão. Deus chama a sua casa. Deus chama os teus pais. Deus chama os teus irmãos. Deus chama você. Deus tem uma promessa para manifestar na minha casa e na sua casa. Quantos podem crer e dizer glória a Deus nessa manhã? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. A promessa é para todos aqueles que crerem. Volto a repetir: o Evangelho
tem caráter universal. Aleluia. Amém, amados? O Evangelho de Cristo Jesus tem caráter universal. Onde é que está a prova, pastor? Para eu encerrar. A prova está aqui. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, Pedro está falando, quando nós cremos, e olha que nós não éramos nada, olha que nós não éramos ninguém, eu ainda simplesmente que vos falo, Pedro poderia ter dito que eu sou um simples pescador, um simples analfabeto, um simples sem ninguém. Se Deus me amou da maneira como me amou, se Deus fez na minha vida o que Ele fez, quem sou eu para dizer que Deus não pode agir, não pode fazer, não pode se manifestar da mesma forma, ou ainda numa proporção maior em relação àquela que se manifestou a nós, àqueles que não são judeus, aqueles que não são da mesma linhagem que a nossa? Quem sou eu para impedir que a graça de Deus não se manifeste a todos aqueles que crerem? É por isso que o apóstolo Pedro diz assim: olha, como é que eu posso resistir a Deus? Aleluia! Quem pode resistir ao Senhor? Quem pode resisti-lo? Quem pode resistir à sua graça? Quem pode fechar a porta para Ele quando Ele bate a porta do coração? Quem, meu amado irmão, diga-me, quem pode resistir à presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida? Ninguém. Absolutamente ninguém. É por isso que Pedro encerra o versículo 18. Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, diga comigo assim, na verdade, até a mim, que sou gentio, diga na verdade, até a mim, que não sou nada, que não mereço nada, que não tenho nada, diga até a mim, Deus manifestou a oportunidade, o privilégio, o dom, a graça de me arrepender, de me converter ao Senhor Jesus, para que a vida dele se manifeste na minha vida. Aleluia. Levanta assim suas mãos. Diga: eu quero Deus. Fale com Deus agora, irmão. Fale com Deus. Abra sua boca. Aleluia. Fale: eu quero Deus. Fale com Ele. Vai, fale com Ele. Eu quero ver você orando a Ele, irmãos. Aleluia. Fale que você precisa dEle. Glória a Deus. Fale que você é carente dEle. Fale que você precisa desesperadamente do seu toque, da sua graça e da sua presença na sua vida, na sua casa. Aleluia. Senhor, eu preciso de Ti, ó Deus. Eu preciso da Tua palavra. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso do Teu toque. Eu preciso da Tua glória, da Tua presença. Que ela seja manifestada, acolhida na minha casa, nos meus familiares. Deus, toque em minha vida, Senhor.
Toca em meu coração. Toca na minha família, Jesus. Aleluia. Eu não mereço nada. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Eu não sou ninguém, Senhor. Nós não somos nada. Não somos ninguém. Não merecemos nada, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Salve a nossa casa, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Pai querido, Pai santo e Pai justo, em nome do teu querido Filho amado, Deus, nessa manhã eu oro em favor da tua igreja, de cada irmão, de cada família aqui representada. Senhor, nós viemos a ti porque precisamos de ti. Viemos a ti porque não somos nada sem o Senhor. A tua palavra diz que sem ti nós nada podemos fazer. É verdade, nós cremos nisso. É verdade, Pai amado, que nós nessa manhã reconhecemos que somos carentes, necessitados da tua presença, do teu toque e da tua graça sobre as nossas vidas. Pai, manifeste a tua presença em nós. Salve a nossa casa. Josué 24:15 está lá bem descrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante aqui, Senhor, uma geração de cristãos fervorosos, apaixonados por ti, que te amem, que busquem a tua palavra, que sintam a tua presença e que tenham o desejo sincero e profundo de espraiar a tua presença, o teu reino, o teu nome, Senhor, em cada lugar dessa nação chamada Angola. Deus abençoe o Sumbe. Abençoe o Sumbe, Senhor. Dê sabedoria, dê inteligência àqueles que estão no comando dessa província, Senhor. Em nome de Jesus, manifeste a tua graça, a tua glória. Salve essa cidade, Senhor. Salve essa província, ó Pai. Em nome de Jesus, aviva para o louvor da tua glória. Que te conheçam a ti, Senhor. Que esse povo do Sumbe te conheça a ti como o único e suficiente Senhor e Salvador, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Aplauda Jesus mais forte, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Pode se assentar, queridos. Já vamos encerrar. Glória a Deus. Amém, amados.